a parábola das 10 virgens. Nessa parábola, Jesus revela um dos maiores segredos e mais importante de todas as Escrituras: o regresso do Filho do Homem. Amados, muitos dizem que ninguém sabe, está proibido saber quando Jesus vai voltar, como será a sua volta. Não, queridos, essa informação ela é muito importante para Jesus não explicar, não esclarecer para os seus discípulos. Essa, eu diria, que é uma das informações mais importantes da Bíblia. Jesus não deixaria os seus discípulos sem essa informação. Jesus revelou tantas coisas, tantos mistérios no reino de Deus, deixaria os seus discípulos sem essa informação tão importante? A informação mais importante para a igreja, após a volta dele para o céu, após a sua ressurreição, é a volta dele. Tão importante de como ele viria, é importante, na primeira vez, é importante também saber como ele regressaria à terra. Na parábola das 10 virgens, Jesus deixa esclarecido como será o seu regresso. O capítulo 24 é o capítulo dos sinais da volta de Jesus. No capítulo 24, versículo 1, versículo 2, você vai ver ali que os discípulos estão perguntando para Jesus: quando será a volta do Senhor? O Senhor está dizendo que vai ao Pai e vai voltar de novo para nos levar. Quando será isso? E Jesus responde: olha, o dia e a hora ninguém sabe. Mas Jesus vai revelar os fatos, os acontecimentos e os sinais da volta dele. Não saber o dia que Jesus vai voltar e nem a hora é uma bênção, é a misericórdia de Deus. Você imagina se Jesus tivesse dito naquela época: olha, eu vou voltar no século 21. Uau! Que desespero seria dos discípulos, dos pais da igreja, dos pais da fé ali no começo da igreja, quando a igreja viveu aquele tempo escuro, quando a igreja católica oprimiu. Meu Deus, que esperança teria aquele povo? Então Jesus não deixou claro, não disse quando seria, mas ele fez uma promessa: eu voltarei. O mais importante é que vocês estejam preparados e que saiba que eu voltarei novamente. Só que na parábola das 10 virgens, Jesus vai dizer como será o seu regresso. E no capítulo 24, Jesus vai dizer os sinais que antecedem o seu regresso. Então, nesse estudo, eu quero mostrar para você a revelação das bodas das 10 virgens. A revelação das 10 virgens, da parábola das 10 virgens. Porque nessa parábola, Jesus revela o seu regresso. E isso, querido, é o mais importante, é o anúncio mais importante que a igreja precisa saber. E esta é a informação mais importante do século, a revelação da parábola das 10 virgens. Você quer saber a revelação? Você quer saber como será, o que significa essa parábola? Você conhece essa parábola? Mateus capítulo 25 fala de 10 virgens, e as 10 estão preparadas, e as 10 têm lâmpadas nas suas mãos, as 10 são virgens e as 10 estão esperando o esposo. Mas somente 5 delas entram na boda para com o esposo e 5 ficam do lado de fora. O que significa isso? Eu quero trazer uma revelação, a revelação da parábola das 10 virgens. Para você entender o significado e você entender o que Jesus está querendo dizer, você precisa compreender as figuras que tem nessa parábola. Essa parábola ela está cheia de figuras, alegorias. Ela apresenta virgem, que representa alguém separado, ou santidade. Virgem representa alguém separado ou santidade. Também aparece a palavra lâmpada. Lâmpada representa a palavra de Deus. O esposo representa o próprio Cristo. A luz representa o próprio Cristo.
O azeite representa o Espírito Santo. Então agora vamos colocar em ordem essas figuras e você vai entender e você vai receber essa revelação da volta de Jesus. Antes eu queria ler alguns versículos que estão ligados à parábola das 10 virgens. É muito importante você conhecer mais profundo o significado dessas figuras. E eu quero te mostrar o que significa a luz. Por quê? Porque 5 dessas virgens não entraram na boda do Cordeiro porque faltou luz. Sim, faltou azeite. O azeite é o combustível da luz. Elas disseram, as imprudentes disseram: dá-nos do teu azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Então o problema foi a falta de luz. Que luz é essa? Anota aí, pega uma caneta e anota aí esses versículos. Você ama a palavra de Deus? Você quer conhecer mais a palavra de Deus? Você tem sede da palavra de Deus? Então você precisa anotar cada versículo que nós vamos ler aqui para você conferir depois. E quando você estiver conferindo, o Espírito Santo vai te encher de sabedoria, vai te encher de conhecimento a respeito dessa parábola. Gênesis capítulo 1, versículo 3. E disse Deus: haja luz. Nós já estudamos, se você já está me acompanhando, você já estudou, você já sabe agora que Deus não disse haja luz, Deus disse sou luz. Gênesis 1:3, sou luz. Essa luz não é uma luz física, a luz física só é criada no 4º dia. Essa luz é uma luz espiritual, é Cristo. Cristo é manifestado à terra. Deus disse no original no hebraico: sou luz. João capítulo 1, versículo 4 vai dizer assim: nele quem? Em Cristo. Nele está a vida, e a vida era a luz dos homens. Versículo 9: ele quem? Cristo, é a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. João 1:5. A mensagem que dele ouvimos e pregamos é essa. 1 João 1:5. Deus é luz. Olha aqui que João está dizendo. A mensagem que dele quem? Cristo, Jesus Cristo. A mensagem que dele ouvimos e pregamos é esta: Deus é luz. João 8:12, Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas. Mateus 5:14, vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Você lembra do estudo anterior? Que nós somos a Nova Jerusalém, a cidade que desce do céu. Olha o que Jesus está dizendo aqui: vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade em cima do monte. E também ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha. Lucas 12:35. Estejam cingidos vossos lombos e acesas, ou seja, suas lâmpadas acesas as vossas candeias, e sede semelhante ao homem prudente que espera o seu Senhor. Salmo 119, versículo 5. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Tessalonicenses 5:5. Portanto, todos vós sois filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite, muito menos das trevas. Então a primeira coisa que você precisa saber para compreender a parábola das 10 virgens é que a luz que ali está dizendo que estão se apagando é Cristo. A luz da parábola das 10 virgens é Cristo. Amém? Isso é muito importante para a gente agora entrar na parábola. Mateus capítulo 25 vai dizer assim, agora você vai compreender. Então, essa palavra então significa que Jesus está dando continuidade a uma conversa. Que conversa é essa? A do capítulo 24. Essa parábola, ela começa no capítulo 24. Os discípulos querem saber quando Jesus vai voltar. E Jesus começa a dizer como será a sua volta. Aí ele vai começar a falar dos sinais do final do tempo. E você vai ver que todos os sinais que estavam no capítulo 24 já se cumpriram. Todos eles já se cumpriram. Agora, no capítulo 25, ele continua a conversa.
Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Agora você vai começar a notar o que significa cada figura. Virgens significa o povo de Deus. Virgem significa alguém separado, alguém puro. Virgem significa o povo de Deus. Anota esse versículo aí, porque existem muitas pessoas que dizem, não é o povo de Deus. Jesus não vai casar com 10 virgens. É verdade, amado, Jesus não vai casar com 10 virgens. Mas essas virgens não é a esposa. Essas virgens são aquelas que levam a esposa para o esposo. Mas aqui na figura das virgens, sim, representa o povo de Deus. As virgens aqui representam o povo de Deus. Sempre na Bíblia, a virgem representa o povo de Deus. No Antigo Testamento, a virgem representa o povo de Deus. No Novo Testamento, a virgem representa o povo de Deus. Prova, pastor. Qual é o texto que o senhor usa? Eu vou usar um texto só. Existe mais, mas eu vou usar só um texto do Antigo Testamento. Isaías 62:5. Isaías 62:5 vai dizer assim: ó Senhor, assim como um jovem se casa com a virgem, assim o teu povo se casará contigo. Você já viu essa profecia do profeta Isaías? 700 anos antes de Jesus nascer, ele lança uma profecia, ele profetiza, Deus manda ele profetizar e ele escreve para que o povo dele saiba que símbolo do povo dele também é a virgem. Isaías 62:5. Assim como um jovem, assim, é uma afirmação, assim como um jovem se casa com uma virgem, assim o seu povo se casará contigo, ó Senhor. Agora vamos para o Novo Testamento, 2 Coríntios 11:2. O apóstolo Paulo tinha essa revelação e ele vai dizer algo muito parecido ao profeta Isaías. O apóstolo Paulo vai dizer assim, 2 Coríntios 11:2. ó amados, eu tenho zelo por vós com o zelo de Deus, porque eu vos tenho preparado como uma virgem se prepara para o seu esposo, a saber, Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja. É uma igreja. Eu tenho preparado vocês, igreja, como se prepara uma virgem para o seu esposo, isto é, Cristo. Então, com esses dois textos, Bíblia interpreta a Bíblia. Esses dois textos me garante e me apoia a dizer e afirmar: as virgens aqui do capítulo 25 é o povo de Deus, não é o povo ímpio, não é o povo da terra, o povo que não creram em Deus, não, é o povo de Deus. Amém? E por que todas elas são virgens? As 10 são virgens. Então, dentro dessas 10 virgens, existe 5 que são prudentes e 5 que são imprudentes. Eu quero te dizer e te afirmo que as 5 imprudentes não são os ímpios, não são os ateus, aqueles que não creram, não, são os povo de Deus. Por quê, pastor? Porque elas são virgens, elas não se contaminaram. Agora, olha mais, o reino de Deus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro. Olha só, as imprudentes também estão esperando o esposo. Todas elas estão esperando o esposo. Quem é o esposo? Cristo é o esposo. Paulo fala isso, afirma isso, que Cristo é a cabeça da igreja. Assim como o marido é a cabeça da sua esposa, Cristo é a cabeça da igreja. E presta atenção, Cristo não vai ser a cabeça, Cristo é a cabeça da sua esposa. E quando nós falamos de esposa, é a igreja, é o povo de Deus. Desculpa, a igreja não, o povo de Deus. Não vamos confundir o povo de Deus com a igreja. São duas coisas e isso é outro estudo, mas eu quero só deixar simples aqui. É o povo de Deus, aqueles que creram em Jesus Cristo, creram no Senhor Jesus Cristo, entregaram a sua vida a Jesus Cristo, esse é o povo de Deus. Então, a igreja é o povo de Deus, a igreja é a esposa de Cristo.
Mas nem todo o povo de Deus é a esposa. Você vai entender agora o que eu quero dizer. Muitas traduções dizem a noiva, a noiva, a noiva. Não, não é noiva. Não existe noiva. No original grego e no original hebraico se refere sempre à esposa. Não está escrito noiva. Porque a noiva, a cabeça da noiva não é o noivo. A cabeça da noiva é o pai da noiva. Mas a Bíblia afirma que Cristo é a cabeça da esposa. A cabeça da noiva, repito, não é o noivo. A cabeça da noiva é o pai da noiva. Mas o ator principal aqui é o esposo e o seu pai. O pai que compra, o pai que paga o dote. É o pai que paga o dote. Então, o pai da noiva não tem pai da noiva. O pai da noiva morreu. Quem é o pai da noiva? Adão. Adão é o pai da noiva e Deus é o pai do esposo. Então, a igreja de Cristo, o esposo é Cristo. Não vai ser, é Cristo. Amém? Então, você precisa saber disso. Todas elas são virgens, separadas. Está falando do povo de Deus. Agora, todas elas estão esperando, o povo de Deus inteiro está esperando a volta de Cristo. Os judeus que não creem em Jesus é povo de Deus, amado. Eles são povo de Deus, mas eles não creram no Senhor Jesus Cristo. Mas eles continuam sendo povo de Deus. Tudo vai acontecer lá em Israel, não vai acontecer no Brasil, não vai acontecer nos Estados Unidos. Tudo vai acontecer lá em Israel. Por quê? Porque lá está a cidade santa, que vai ser a igreja que vai descer do céu. É lá que Jesus vai descer. Então os judeus são o povo de Deus. Os salvos são o povo de Deus. Agora, a igreja também é povo de Deus. Mas olha só, todos eles estão esperando o esposo. Todo o povo de Deus está esperando o esposo. 5 delas eram prudentes, 5 imprudentes. As insensatas tomando as suas lâmpadas. Lâmpada significa palavra. Lâmpada significa palavra. Todas elas tinham lâmpadas. Todas elas estavam esperando o esposo. O mundo não tem palavra. Os homens que não creem em Deus não têm palavra. Eles não estão nem aí pela palavra de Deus. Eles não respeitam a palavra de Deus. Então eles não têm. Mas aqui as 10 virgens têm a palavra de Deus. Então é o povo de Deus que tem a palavra de Deus. Mas a Bíblia também vai dizer, o próprio Deus vai dizer: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então vai aguardando essa informação, porque você vai ver lá na frente que 5 desse povo não vai entrar na boda, porque faltou conhecimento. Olha só, 5 prudentes e 5 imprudentes. As insensatas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite, mas as prudentes levaram azeites nos seus vasos com as suas lâmpadas. Versículo 5. Tardando o esposo, todas dormiram. Versículo 6. Mas à meia-noite, o que significa meia-noite? O momento mais escuro do dia. Meia-noite, o momento mais escuro do dia. Nós estamos vivendo hoje o momento mais escuro da humanidade. E quando nós vivemos um tempo desse? Foi lá no tempo de Noé. No tempo de Noé também houve um momento mais escuro da humanidade. E o que aconteceu? Deus destruiu o povo com água, com o dilúvio. E nós hoje estamos vivendo um momento mais escuro da humanidade. E ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Aí ouviu-se um clamor. Esse clamor é os sinais do capítulo 24. Os sinais que está clamando, gritando que o esposo vem. E nós estamos ouvindo, o mundo inteiro está ouvindo. 1948, Israel foi restaurada, restituída aquilo que ela tinha perdido. Se cumpriu uma profecia em 1948. Meses atrás, você lembra o relógio do juízo final? Uma notícia que ficou 3 semanas nos Estados Unidos e no mundo. Cientistas descobriram que faltam 100 segundos para um grande colapso na Terra. Que eles dizem que é à meia-noite. Falta 100 segundos para a meia-noite.
Dá uma olhada, estuda faz uma pesquisa sobre esse estudo de americanos, o relógio do juízo final. Homens, a terra está gritando que Jesus está vindo, todo mundo está anunciando guerras, rumores de guerra, terremotos, maremotos. Em todas as nações, nesse mesmo momento, estão pleiteando e impondo novas leis que vão contra os princípios de Deus, que vão contra a família. Novas leis aqui no Brasil já nos estão impondo, leis que o que a Bíblia diz que é errado, essas leis estão dizendo é o certo, e o que a Bíblia diz que é certo, essas leis estão dizendo é errado. Estão levando homens de Deus presos por não aceitar essas leis, e nós não vamos aceitar essas leis, mas tudo isso é o clamor que o esposo vem, é os sinais que o esposo vem, amado. Essa semana você ouviu nas notícias, cientistas viram uma grande mancha negra no Sol. Uau! Uma grande mancha escura no Sol, no nosso planeta. O que a Bíblia diz? Que no final dos tempos o Sol se escurecerá, a luz se tornará em sangue. Então tudo isso são clamores que o esposo vem, são sinais que o esposo vem. Já se cumpriu também, já está se cumprindo no nosso dia. Então todas aquelas virgens, todas elas, olha só, todas elas se levantaram e se prepararam as suas lâmpadas. Presta atenção, amados, até mesmo as imprudentes, elas se levantaram. Elas não perceberam que elas não iam entrar, mas elas ajeitaram suas vestes, pegaram as suas lâmpadas vazias, com pouco azeite, com pouco lâmpada. Sua lâmpada está se apagando, elas estão ficando na escuridão, nas trevas, mas elas se levantaram. Peraí, é mesmo, o esposo está vindo, deixa eu preparar, porque eu vou me encontrar com o esposo. Meu Deus, que terrível notícia! Vão encontrar essas imprudentes, elas vão ficar do lado de fora. Elas não sabem, elas pensam que estão preparadas, mas as imprudentes vão ficar do lado de fora. É o que o versículo 8 vai dizer: as insensatas disseram às prudentes: dá-nos um pouco do seu azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Olha só, a luz dela está se apagando. E quem é a luz? Cristo. Cristo está se apagando na vida de milhares e milhares de pessoas que aceitaram Jesus, que não se prostituíram, que permaneceram puras, estão esperando o esposo, mas elas não têm azeite suficiente. A sua luz se está apagando. Mas essas pensam que vão entrar. Elas se prepararam, elas se levantaram. Terrível notícia, vão ficar do lado de fora. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós, ide aos que vendem e comprai para vós. Tendo elas ido, compraram. Chegou o esposo com ele, tendo ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele na boda, e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque ninguém sabe o dia e nem a hora que o Filho do Homem virá. Amados, deixa eu te dizer uma coisa. Aqui é o povo de Deus, e a revelação aqui é que 50%, 5 delas vão entrar, e a outra metade não vai entrar. Essa é a revelação. A metade da igreja está dormindo. A metade da igreja se acomodou com pouco azeite e pouca luz. A metade da igreja, eles pensam que estão preparados, mas eles não se importam de não brilhar. Eles não se importam de não ser luz no mundo. Eles não se importam de ter intimidade com o Espírito Santo. Eu quero te dizer que o Espírito Santo não é uma opção. O Espírito Santo é uma necessidade, porque o Espírito Santo nessa parábola representa o azeite, e é justamente o azeite, exclusivamente e unicamente,
o azeite que produz luz. O azeite é o combustível que produz luz. Se você não tem o azeite, você não vai ter luz. Por isso Jesus disse para os seus discípulos: é-vos necessário que eu volte para o Pai, porque se eu não voltar para o Pai não enviará a vós o Espírito Santo. E é um dos mandamentos de Jesus Cristo: enchei-vos do Espírito Santo, sede cheios do Espírito Santo, amado. Porque sem Ele não há luz, não há combustão, não há fogo. E Jesus, o esposo, vai voltar por uma igreja que está ardendo de paixão, uma igreja que está cheia do Espírito Santo, uma igreja que está apaixonada por Ele, uma igreja que ama Ele, que é amado por Ele. O esposo, amado, é o amado da nossa alma, Ele te ama com paixão. Todos nós conhecemos Jesus como Salvador, Redentor, o Filho de Deus, mas eu quero te apresentar Jesus como o esposo, o que ama a esposa, aquele que ama a nossa alma. Jesus é o esposo do Cantares dos Cantares. Jesus é o esposo perfeito, aquele que vem buscar a sua amada, e Ele te ama, mas Ele só vai levar aquelas que estão apaixonadas, aquelas que estão ardendo, preparadas, esperando, expectante para a volta dele. E para isso precisa do azeite, precisa do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai fazer você queimar, esperar, iluminar até que ele volte. A revelação aqui é: há um grande povo de Deus que vai ficar na terra, vai ficar na grande tribulação, porque a grande tribulação é só por um tempo. A boda são 7 dias, a boda do Cordeiro será 7 anos, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de grande tribulação. Essa revelação é que aqueles, povo de Deus, que entregaram a sua vida a Jesus, mas tem pouca luz, tem pouco Espírito Santo, são salvos, mas não vão entrar na boda. Por quê? Porque a boda é um casamento, é a festa de um casamento, e só vai entrar a esposa. Aqui está a diferença entre a esposa e o povo de Deus. A esposa são essas 5 que estão preparadas, que estão apaixonadas, que estão amando, que estão esperando, que estão expectantes à volta dele. E essas 5 estão cheias do Espírito Santo, cheia de luz. Todo mundo que olha para ela vê Cristo, porque ela ilumina, ela brilha Cristo nas pessoas. Mas há um povo de Deus que não se importa com o Espírito Santo, que só vem uma vez por semana na igreja, ou às vezes uma vez no mês, mas aceitaram a Jesus, receberam a salvação, mas eles não estão cheios do Espírito Santo. Sabe o que vai acontecer com esses? Vão ficar aqui na terra, durante a grande tribulação, pregando o Evangelho, arrependido, e vão ter que pagar com a sua vida. Mas eles não vão entrar na boda do Cordeiro, porque a boda do Cordeiro são só 7 anos, é só 7 anos. Depois da boda, Cristo e a sua esposa voltam para a terra e vai reinar aqui na terra por 1000 anos. Aí sim, esses que sofreram, esses que permaneceram fiel até o fim, venceram a grande tribulação, eles vão reinar com Cristo. Mas vai sofrer muito, vai sofrer muito. Por quê? Porque não estavam cheios do Espírito Santo. Eu quero te dizer, para encerrar esse estudo, que a salvação, ela te livra do inferno. A salvação vai te livrar do inferno, e você ser cheio do Espírito Santo vai te livrar da grande tribulação que vai vir sobre a terra. Nem todos salvos vão para a boda. A boda, repito, é só 7 anos. A boda é só um tempo, é um desfrute, é uma recompensa, é uma festa com o esposo lá no céu. Depois de 7 anos nós vamos voltar. Aí se você ficar aqui, tranquilo, você vai ter que sofrer esses 7 anos, vai ter que pagar com a tua vida, com o sangue. Aí sim vai ser duro. Mas também eu quero te dizer que muitos salvos também vão perder a sua salvação na grande tribulação. Por quê? Não vai aguentar a pressão vai ser tanta que eles vão se humilhar diante da besta e do falso profeta. Eles não vão aguentar. Existem crentes salvos que não aguentam 2 horas de culto, não aguentam 1h30 de culto,
Já querem ir para a sua casa, já querem ir para a lanchonete, já querem ir para o computador. Se não aguenta 2 horas de culto, como que vai aguentar a grande tribulação? Então, infelizmente, sim, muitos vão perder a sua salvação na grande tribulação, não vão aguentar a pressão. Por isso, enquanto se pode comprar, compra azeite. E qual é a moeda que se compra azeite? Tempo. Tempo. Busca tempo com o Espírito Santo. Dedica tempo com o Espírito Santo. Enche-se do Espírito Santo. Busque a intimidade, a comunhão com o Espírito Santo. E Cristo resplandecerá em ti. E você vai ser levado no arrebatamento. E você vai entrar com o esposo na boda do Cordeiro. Essa é a revelação da parábola das 10 virgens. Metade do povo vai ficar e a outra metade vai subir. Amém? Deus te abençoe. Ouve novamente esse estudo e faça uma autorreflexão. Examine, pois, o homem a si mesmo. Como está o seu relacionamento com o Espírito Santo? Como você está de unção de azeite? Deus te abençoe.